Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo, dia 29 de junho, em 1640, em 29 de junho, começou em Portugal a quarta dinastia da monarquia portuguesa, a dinastia de Bragança, que veio para o Brasil. A dinastia de Bragança acabou no Brasil em 1889, com a proclamação da República, e em 1910 em Portugal também, com a Revolução que levou à República. Aqui nós temos no Congresso Nacional, talvez a mente mais brilhante do Congresso, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu não consigo dizer deputado, eu digo Dom. Ele é da dinastia dos Bragança. Só para lembrar, em consequência da Constituição, ora vigente, né, Constituição de 88, 5 anos depois, em 1993, houve um plebiscito sobre forma de governo e sistema de governo. Né? Nós decidimos entre o sistema presidencial e o sistema parlamentar, ficou 55% do presidencial, que os poderes são do presidente da República, e 25% poderes do parlamento. O parlamento é que indica o primeiro-ministro. Tem um chefe de Estado e um chefe de governo no regime parlamentar, como já foi aqui no Brasil, quando, para resolver um impasse, o João Goulart, que estava no Uruguai, aceitou uma proposta de que Tancredo Neves foi levar a Montevidéu, a pedido do general Ernesto Geisel. Tancredo é quem me contou, não é de segunda mão, né? E Jango aceitou, Tancredo virou chefe de governo e João Goulart chefe de Estado. Mas, e depois entre o regime republicano e o regime monárquico, republicano ficou com 2/3, 66%, e o regime monárquico com 10%. O comparecimento foi de apenas 73%, e brancos e nulos foi muito alto, porque as pessoas não estavam entendendo bem em que deveriam votar. Só para a gente lembrar um pouco das consequências dos problemas que a gente tem hoje, com o Supremo legislando em lugar do Poder Legislativo, que é o maior dos poderes, o que tem mais poder, é o que recebe direto do povo a procuração do voto para fazer leis e fiscalizar o Executivo e o Judiciário. O Judiciário é fiscalizado pelo Senado, né? E o Executivo fiscalizado no dia a dia, além do que o Poder Legislativo tem um Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União. Bom, vamos em frente, só para a gente se situar na busca de solução dos nossos problemas. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, à conversa deste domingo. O principal acontecimento do domingo, político, né, foi a manifestação na Avenida Paulista. Eu tenho uma amiga que, sexta-feira, foi a Malpensa, pegou o voo para São Paulo, assistiu, participou do encontro lá na Paulista e já está voltando de novo para Milão. É dedicação, brasilidade. É um exemplo de cidadania, a gente não ser cidadão passivo e depois responsabilizar os outros pelos erros e esperar a solução dos outros também. Que os outros arranjem a minha vida, porque eu não vou arranjar a minha vida, não. Agora a gente tem a rede social na mão, tem a voz digital e a gente tem mais voz. Por isso que estão tentando tapar a nossa voz aqueles que têm uma natureza totalitária. A ministra Carmen Lúcia chegou a falar em onde é que se viu ter 213 milhões de pequenos tiranos, né? Se assim fosse,
não haveria nenhum problema, né? Porque seríamos todos tiranos, né? E com isso seríamos iguais, seria uma democracia de tiranetes, né? É uma ideia impossível. Mas, enfim, voltando à Avenida Paulista, eu assisti a toda a manifestação, as falas, né, de Bia Kicis, de Gustavo Gayer, do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o senador Magno Malta, o governador Tarcísio, em nome dos governadores, falou um senador, falou um deputado, falou uma deputada, e, por fim, o Silas Malafaia, que é o organizador do evento, tanto que o Canal Oeste, que transmitiu todo o evento, ao final agradeceu a cessão das imagens ao Silas Malafaia. E depois veio o discurso final do ex-presidente Bolsonaro. É interessante que estava lá o senador Flávio Bolsonaro, mas ele se referiu ao Carlos, o filho mais velho, como o seu marqueteiro da campanha vitoriosa para presidente e o que o impulsionou a ser candidato. E estava lá o filho mais novo. Ambos vereadores, um por Balneário Camboriú e outro pelo Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro pediu paz, mas salientou que querem eliminá-lo da eleição do ano que vem. Aí ele pediu que os eleitores votassem para formar maiorias na Câmara e no Senado, sabendo que o mais importante, o mais forte, o mais poderoso dos três poderes é o Congresso Nacional, né, que não tem exercido o seu poder como deveria, né? E é um poder espalhado. São 513 vozes na Câmara, 81 vozes e cérebros no Senado, né? E que tem lá os seus deveres de defender as suas prerrogativas, porque não é por eles, não. É o que eles representam. Os senadores representam os estados e os deputados representam seus eleitores. Eles recebem uma procuração, a procuração do voto, para defender as aspirações dos eleitores, aquilo que foi combinado, os compromissos de campanha, né? Mas, enfim, foi tratado disso. Eu estava preocupado que pudesse haver críticas ao judiciário. Não houve críticas ao Supremo, né? Porque o judiciário todo está sentindo essa disparidade entre ações do Supremo e a Constituição. E fica num caminho terrível, né, para entender isso, né? A gente, inclusive no voto da ministra Carmen Lúcia, a que eu me referi há pouco, eu hoje já preparei o texto que vai para os jornais, em que eu vou analisar bastante isso. No fim da semana eu vou ler para vocês o artigo, que ainda não tem a revisão final, mas para tratar exatamente dessa... o Supremo está se metendo, parece trocadilho, né, numa camisa de 11 varas. E depois, para sair disso, é complicado, né? Eu falei de Supremo, foi 8-3, né, a votação sobre censura nas redes sociais, né? Porque se fala em plataforma, rede social, na verdade é a voz das pessoas, que é garantida pela Constituição, artigo 5º. Tem 2 incisos do artigo 5º da liberdade de expressão e da não necessidade de pedir licença para falar. E lá no artigo 220 proíbe a censura também, da liberdade de informação em qualquer plataforma. Então é uma liberdade que a gente precisa exercer. É burrice tentar calar o outro lado só porque é adversário. Muita burrice. É uma imensa burrice. Por quê? Porque isso é muito bom. Porque uma que vai apontar erros que eu não sei que eu estou cometendo. E outra vai me fazer que eu conheça o adversário. Ele não vai me surpreender se ele estiver livre para falar, né? O golpista, o mentiroso, não é? O discurso de ódio não vai me surpreender. Agora imagina se isso é fechado. Eu não vou poder me defender porque eu não vou conhecer. Será que entenderam isso? 8 não entenderam, sinto muito, né?
Mas, enfim, os censores, na verdade, numa democracia, somos nós. Cada um de nós decide, olha, o sujeito está mentindo, eu não vejo mais. Não, eu me afasto da pessoa. Discurso de ódio, eu me afasto. A pessoa ou a empresa, a televisão, o rádio, o jornal, a revista, vai começar a diminuir a audiência. Os leitores, os ouvintes, vai baixar. O que foi que houve? Será que descobriram que a gente está mentindo? Mas tem gente que está mentindo sem querer. Né? Veja só, Supremo, eu estava lendo no New York Times, né? Supremo dos Estados Unidos, Suprema Corte, 6-3. Os juízes de primeira instância não podem bloquear decisões do presidente da República através, eles chamam de ordem, de alguma coisa assim, um outro nome é decreto, que equivale a decreto, né? Que estava havendo muito ativismo judicial por lá, né? Decretos do presidente não podem ser derrubados por um juiz de primeira instância, né? Estava em discussão, mas não entraram no mérito, uma questão de gente que vai para lá, entra como turista, para ter um filho lá. E aí o filho é nacionalidade americana, cidadania americana. Aí já que eu tenho filho americano, eu também tenho direito à cidadania, minha mulher também. E aí ele diz, não, peraí, está havendo uma indústria de cidadãos americanos para trazer o resto da família, de gente que nasce lá. Bom, também por 6-3, foi no estado de Maryland, que os pais, por razões religiosas, têm o direito de retirar seus filhos de aula sobre LGBT, né, que trata de prevalecer a liberdade religiosa prevista lá. Isso está valendo para todos os estados agora. Vem com história de botar na cabeça de criança questões de sexo, eles chamam de gênero, né? A criança vai torcer a cabeça da criança. E, por fim, por 6-3, dando mais força para o secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., né? Ao confirmar que não tem custo o tratamento preventivo da AIDS. Esse secretário de Saúde tem tido uma ação muito enérgica em relação às tapeações, né, que vieram, primeiro puseram medo nas pessoas sobre a pandemia, sobre Covid, depois veio uma série de tapeações e o Robert Kennedy está pondo luz sobre isso. E, por fim, por 6-3, confirmou a obrigação, foi com a lei do Texas, que os sites pornô são obrigados a confirmar a idade de quem está querendo consultar. É proteção à juventude. Enfim, acho que vamos parar por aqui, que já conversamos bastante, deixar o resto dos assuntos para a gente falar depois, na hora que eu estiver gravando para o rádio. De Brasília, Alexandre Garcia.